Hoje nós vamos apresentar o projeto Newtex. O que é o projeto Newtex? Ele consiste em kits para separação de resíduo sólido antes da coleta seletiva, visando a educação ambiental. Esse kit, por exemplo, ele contém 4 peças: vidro, papel, plástico e metal. O kit ele é feito de papelão reciclado, ele contém, na realidade, 3 plantas que são impressas nele, então ele cria uma resistência à água. Caso contamine, você pode jogar uma água, caso você pode deixar ele no relento. Então, o kit, que nem eu falei, a montagem é super simples. Por exemplo, você tem a parte, são 4 encaixes macho e fêmea, que eles são sinalizados, por exemplo, A com A, B com B, C com C. Então você faz o encaixe, né, que é super simples. E em toda a borda dele, ele tem as cruzetas, que daqui a pouquinho eu vou falar qual que é a função das cruzetas. E ele tem as 2 abas de manuseio, que facilitam ele muitas vezes para você tirar de um lugar para o outro, caso você queira movimentar. Feito a montagem dele, você pega o saco para lixo. O saco ele pode ser de 2 formas. Ele pode ser 100% reciclado, ou seja, a turma falava que o saco de lixo ele era o final da cadeia. Hoje já não é. Existe um pesquisador que ele criou uma emulsão, onde você joga o saco que está teoricamente boiando no rio, ele decanta a cor, vira uma massa plástica transparente, e depois o que acontece? Ele adiciona a cor e faz o saco para mim. E pode também ser sacos de bioplástico de cana-de-açúcar. A gente utiliza essas 2 versões, tá? Na realidade, o que você faz? Você introduz o saco para lixo, tá? E o que acontece? Na parte posterior você tem as cruzetas, você vem com o dedo indicador, você introduz o dedo indicador nessas cruzetas e tem um travamento. Aqui existe uma coisa muito interessante. Você traciona o saco para lixo na altura das cruzetas para evitar que exista uma perda vamos falar assim, da quantidade, da capacidade do saco de lixo recolher, tá? Então, em toda a borda você tem as cruzetas, então você fixa, tá? Eu quero falar um pouquinho do conceito dele. As pessoas, quando não tem lixeira, elas estão acostumadas a jogar no chão. Então, o que acontece? Então, ele tem que ficar no chão, tá? Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a quando não tem lixeira, que é a grande maioria dos eventos, das coisas. Então, ele fica no chão. Esse é o primeiro conceito. Então, ele não tem um suporte para ficar alto, ele não tem necessidade, porque o próprio resíduo que vai sendo acondicionado nele, quando você traciona vamos falar assim, o suporte, o próprio resíduo forma o cesto. Entendeu? E o segundo conceito é o seguinte: eu não preciso de uma urna gigante para recolher pouco resíduo, mas eu tenho uma urna que ela é escalonável, que ela pode abraçar qualquer quantidade de resíduo. Tanto é que nós temos kits com esse kit aqui, ele normalmente é o kit residencial e o kit escolar, ele recolhe 240 litros, porque são sacos de 60 litros, né? E existem kits como esse daqui, que são, esse aqui recolhe 200 litros de resíduo. Ou seja, existem kits com 6 peças, vidro, papel, plástico, metal, orgânico e rejeito, que recolhe 1.200 litros. Ou seja, um kit simples desse, que você pode usar até, carregar até no braço, debaixo do braço, recolhe 1/5 de um caminhão de lixo. Então, 5 kits desses grandes, eles recolhem um caminhão de lixo. Então, quer dizer, seletivamente. Então, existe uma grande praticidade de você utilizar essa separação. Então, eu concluo a minha fala comentando que o Newtex, o suporte Newtex, ele é uma ferramenta.
É uma ferramenta para separação de resíduo sólido antes da coleta seletiva. Porque eu quero frisar que o grande gargalo da cooperativa é a separação. Se cada pessoa individualmente dentro da sua residência fazer a separação, a sua própria lição de casa, você entrega o material totalmente limpo, sinalizado e catalogado pelas cores dos sacos para lixo. Então, a cooperativa ela pega teoricamente tudo aquilo pronto e tendo a possibilidade somente de fazer a valorização dos 35 tipos de plástico. Ou seja, não vai... O grande problema que hoje acontece é que o recicladão, que é aquele tudo junto e misturado, ele vai aquele molhão de tomate, aquele resíduo totalmente contaminado com resto de comida. E quando você separa dentro da sua casa, você faz a sua lição de casa. Porque você tem uma ferramenta para isso. O recicladão é aquele... porque no recicladão vai uma fralda recheada, vai um absorvente, vai resto de comida, vai muitas vezes animais mortos. É só vocês irem numa cooperativa e apreciar o que eles pegam diariamente, que é uma judiação. Então, além da ferramenta, nós podemos falar em dignidade, nós podemos falar em aumento de renda, nós podemos falar em maior quantidade de possibilidade de emprego. A gente devolve maior quantidade de matéria-prima para a indústria, preservando a água, o meio ambiente. Além disso, né, a parte educacional. Porque imaginem vocês desmontando uma simples tomada sem uma chave de fenda, sem uma chave Phillips. Você vai usar o quê? Um bico a ponta de uma faca, uma moeda. Você vai fazer, só que você vai levar muito tempo. E Deus foi tão bom com a gente que nós criamos o quê? Uma ferramenta simples, barata, acessível a todos e brasileira. Bem-vindo a um novo episódio do podcast da Lixo. Hoje o convidado é Nilton Del Zotto, dentista, inventor, CEO da startup Niltex e presidente do Instituto Niltex. Bom dia. Bom dia, tudo bem, André? Muito obrigado por aceitar o convite, obrigado por apresentar este produto inovativo. Antes de voltar a falar disso, todas as experiências, os sucessos, onde já foi, em muitos lugares, onde vai ser, queria saber um pouco sobre você. Bom, o Nilton vou falar da minha parte profissional. Eu me formei muito cedo, me formei com 20 anos, dentista. Eu tenho 55 anos. Eu fui professor, eu comecei como dentista, depois eu fiz minhas especializações, mestrado e corri minha carreira profissional, universitária. E Deus sempre foi muito bom comigo e sempre criei produtos. E em 2005, na minha tese de mestrado, a gente criou um produto que é um removedor de lima. Quando você trata um canal, você usa aquelas limas. E aquelas limas, normalmente, elas quebram dentro do dente. Nossa, é um momento doloroso, né? E o que acontece? E não existiam ferramentas para isso. E aí nós criamos isso, fui parar em Colônia, na Alemanha, e no maior congresso do mundo, e nós ganhamos um prêmio de melhor trabalho científico do congresso. Isso alavancou a nossa odontologia, a nossa pesquisa. Depois eu tive um outro insight, defendemos uma outra tese. Eu criei uns grampos para tratar canal via cirúrgica e a gente ganhou um prêmio no CIOSP, que é o segundo congresso, isso foi em 2008. E daí o que acontece? A gente ganhou um prêmio aqui no CIOSP, que é o segundo maior congresso brasileiro, né, e do mundo. E daí eu estava tranquilo, dando aula, tal. Aí eu resolvi, em 2012,
criar um outro produto, que a gente foi estudar infectologia, junto com o professor Newton Cavalcante, no Hospital Emílio Ribas, e a gente criou o quê? Um protetor descartável para estetoscópio. Porque a gente foi estudar infectologia, que é uma disciplina médica. E aí, nessa pesquisa, nós examinamos os estetoscópios. Que são para uma pessoa como eu que... Estetoscópio é aquela... Quando o médico vai te auscultar o coração, claro. existe o estetoscópio e o esfígno, né? Sim. Que coloca no braço. Sim. E aí eu queria saber o que existia de mais contaminado no médico. E aí o que nós fizemos? Nós focamos no diafragma do estetoscópio. E de todos os que a gente examinou, que não foram poucos, 100% estavam contaminados. 30% tinha resto de sangue e 70% tinha Enterococcus fecalis. Nossa. E aí nós resolvemos criar um protetor descartável para estetoscópio. Já que o pessoal esquece de limpar, vamos criar uma barreira física. Ou seja, você vai no dentista, eu uso máscara, barreira física. Eu uso óculos, barreira física. Eu uso gorro, apesar de ser careca, eu uso gorro, barreira física. Avental, barreira física. Luva, barreira física. Por que não criar uma barreira física para o estetoscópio? Aí existe um professor chamado professor Didier Pittet, da Universidade de Genebra. Ele é o presidente da Mayo Clinic. Mayo Clinic, eu acho que vocês não conhecem. A Mayo Clinic é onde você registra todos os procedimentos médicos do mundo. E aí o que ele fez? Ele ligou aqui para São Paulo, falou com o nosso chefe da pesquisa e falou: o que você tem de bom aí? Ele falou: olha, tem um dentista que inventou um produto assim, assim, assado, e eu queria que na realidade você pesquisasse isso daí. Ele falou: pô, que brilhante, eu vou fazer uma réplica do projeto dele aqui. Pediu autorização para mim, ligou, conversou comigo, eu passei toda a normativa, toda a metodologia, e aí ele replicou lá e ele chegou nos mesmos resultados que eu. E aí ele publicou na capa, matéria de capa do The New York Times, o nosso projeto, enfatizando a grande contaminação do diafragma dos estetoscópios. E aí, isso foi em 2012. Estava tranquilão no meu consultório em Maresias, aonde eu era dentista de algumas celebridades aí que nasceram em Maresias, tipo o Gabriel Medina, era dentista do Alfio, dono da Hang Loose, do Alemão de Maresias, que é aquele maluco que puxa o pessoal de jet ski lá em Nazaré. E aí o que acontece? Era dentista do Carlos Bahia, de um monte de... A grande surfistaiada se tratava comigo. Eu estava em Maresias já há 30 anos. E eu tinha meu consultório lá. Daí o que aconteceu? Foi bem interessante porque no meu consultório tinha um abacateiro e cada barretinha do abacateiro era um saco de 200 litros. E quem nunca apanhou do saco de lixo, quando você vai carregar, o vento leva, cai no chão, a metade que você vai colocar no saco já cai no teu pé. Eu falei, pô, tinham que inventar alguma coisa para abrir a boca do saco para lixo. Daí nisso, eu tive um sonho, aonde o cara lá de cima, Deus, falava para mim: você tem que abrir mão do que você tem mais importante, que eu vou te ajudar. E aí eu falei, tudo bem. Aí eu tinha uma vida entre Maresias e São Paulo muito assídua. Eu ia para Maresias, eu trabalhava lá segunda e terça-feira, e quarta, quinta e sexta. E sexta-feira já pegava a minha família e me mandava, voltava com eles, ia de novo. Bom, enfim, essa vida meio nômade. E aí um belo dia eu voltei para pegar minha família, logo na sequência que eu tive essa visão.
essa conversa com o cara lá de cima. Que foi em um sonho durante a noite. Durante a noite. Logo no final de semana seguinte, eu falei para minha esposa, falei assim, Tata, eu vou inventar um outro produto. Ela falou, pelo amor de Deus, você gasta muito dinheiro com essa coisa, tal. Eu falei assim, quer saber do negócio? Eu vou inventar. Daí, mas só que eu vou perguntar para o cara lá de cima. E aí, o mar de Maresias estava muito stormy. E eu tenho 2 filhos pequenos e eu não deixei eles surfarem naquele mar que estava muito perigoso. A gente foi para uma praia mais calma, mais tranquila, mas porém tinha onda. E depois a gente foi fazer uma almojanta, né? Quando emenda um almoço com jantar, fica uma almojanta em Ilhabela. Fomos para um restaurante bem gostoso, ali na frente do canal, andamos de bicicleta, tomamos sorvete. Daí na volta, eu falei para minha esposa, Tata, ela chama Thaís, eu chamo ela de Tata. Tata, aquele projeto não sai da minha cabeça. Assim, Daí ela falou o seguinte, pelo amor de Deus, eu já não aguento mais, eu vou te dar o cartão vermelho. Eu falei o seguinte, não, eu vou perguntar para ele. Aí a gente estava passando a balsa. Na hora que a gente cruzou a balsa, apareceu um caminhão do nada, lotado de saco preto. Eu olhei para minha esposa e falei assim, Tata, o sinal! O sinal! Daí ela chegou e falou assim para mim, eu não aguento mais, pelo amor de Deus, eu vou te internar. Daí eu tentei passar o caminhão de tudo que era forma. Pela direita, pela esquerda, porque eu já estava escutando um conselho da minha esposa, mas um conselho não de apoio, né? Assim, meio... Nilton, você está exagerando. Moral da história, eu cheguei e levantei, eu lembro como se fosse hoje, eu levantei a mão e falei assim, Deus, eu entendo, o cara pega e me dá a seta para eu passar o caminhão. Aí eu olhei para ela e falei assim, Tata, ele deu o sinal. Ele deu o sinal, ele deu o sinal, ele não deu a seta. A seta é o quê? O sinal para poder passar. Uhum. Aí eu não consegui dormir, eu vim para São Paulo, não consegui dormir. Daí eu falei, pô, eu preciso estudar um pouco sobre sacos de lixo. Daí eu falei, poxa, aí eu vi no programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios, uma senhora que tinha vendido 2 carros e tinha montado uma fábrica de sacos para lixo. Hoje ela é uma das maiores do estado. Eu falei, Sério? pô, eu preciso falar com ela. No dia subsequente, meu consultório atrasou um pouquinho, eram 5h40 e pouco, eu lembro até a hora. Aí eu falei, eu vou ligar para ela, eu vou ligar para essa fábrica. Daí eu liguei, adivinha quem me atendeu? Ela, Andrés. E aí eu falei, pô, por gentileza, dona Neuda, sou eu. Daí ela falou, vem, traz o produto para cá. Nesse meio tempo, eu fiz 14 anos de casado com a minha esposa. E o produto era um fio de arame de... você já criou o produto? Não, ainda estava na minha cabeça. Na cabeça sua. E daí, nesse meio tempo, ela falou, venha na semana que vem, vem, não sei o que lá. A gente marcou. Nisso eu fiz 14 anos de casado com a minha esposa. E eu comprei uma televisão para ela. E a televisão era grande. E a caixa era gigante. Porque ela vem com aquelas proteções e tal. E aí eu fui para Maresias, voltei. Falei, Tata, aquele projeto, agora eu falei com a dona Neuda, agora vou ir mais para frente com ele e tal. Aí ela falou o seguinte para mim. Eu falei, pô, Thaís, por que você não jogou essa caixa de papelão? Aí eu já tinha sinalizado que eu devia substituir aquele cabo que eu lá em Maresias eu tinha o primeiro protótipo que eu fiz foi o seguinte, vai lá e me pega um cabide, aqueles cabides, claro, bem simples, sim, de arame, eu desentortei ele e eu fiz de boca, então eu tinha naquele conceito. Na hora que eu peguei
eu vi a caixa de papelão, já peguei e já saí rabiscando em cima da caixa de papelão, fiz algumas amostras e fui para a reunião com a dona Neuda. Ela falou o seguinte: nossa, Newton, o projeto é muito bom, porém você tem que procurar alguém que desenvolva esse projeto. Daí eu falei o seguinte: nossa, que bacana, mas a senhora gostou? Eu falei: gostei muito, só que você tem que procurar desenvolver. Então, eu gosto muito de máquina. Aí, eu comecei a pesquisar as máquinas para fazer o produto. Eu falei: olha, esse produto ele parece com uma caixa de pizza. Então, eu vou procurar quem faz caixas de pizza. E aí, o que acontece? Aí, eu procurei um senhor chamado Ricardo. E ele falou: olha, você tem uma ideia muito boa, só que você tem que desenvolver o teu produto e você tem que procurar um senhor chamado Wagner, que ele é o melhor do mercado. Só que você tem que ir para Valinhos procurar ele. Catei o carro, fui para Valinhos, catei a caminhonete, fui para Valinhos, cheguei lá, fiquei 2 dias procurando o seu Wagner. Todo mundo conhecia. Eu só tinha o nome dele, Wagner, e ele fazia corte, facas de corte e vinco. Daí o que aconteceu? Foi muito interessante. Todo mundo conhecia ele. Ele tinha uma empresa aqui, só que ele sumiu. Ele foi para São Paulo, foi para São Paulo, foi para São Paulo, foi para São Paulo. Moral da história. Eu voltei para São Paulo, depressivo. Falei: pô, não consegui encontrar o seu Wagner, mas todo mundo conhece ele. Aí eu consultei o cara lá de cima. E eu tive um sonho aonde eu tinha que fazer a parte gráfica desse projeto e tinha que fazer a parte de corte e vinco. Então, aí eu coloquei no Google gráfica, facas e o seu Wagner. No Google. Apareceu um número lá. Aí eu falei o seguinte: pô, amanhã eu ligo para ele. Eu falei: meu amigo, me desculpa, não sei nem por que eu tô te ligando. Meu nome é Newton, eu sou dentista, inventor, criei um produto, eu queria... E ele só dava risada, só dava risada. Só dava risada. Eu falei: eu preciso fazer uma parte gráfica nele e preciso uma faca de corte e vinco. E ele só dava risada, só dava risada. Daí eu falei assim: desculpa a pergunta, como que você chama? Daí, antes disso, ele falou o seguinte: você foi em tal lugar em Valinhos, você foi em tal lugar em Valinhos. Eu falei: desculpa, como que você chama? Ele falou assim: eu chamo Wagner. Era a pessoa que eu precisava para desenvolver tirar tudo que eu tinha na cabeça, toda a simplicidade que eu tinha na cabeça e colocar no papel. E ele conseguiu fazer as facas de corte e vinco. E era ele que eu tinha ido buscar em Valinhos. Fiquei 2 dias, fui em mais de 80 empresas lá. 80 empresas. Fui uma atrás da outra, bater na porta, todo mundo conhecia seu então, Wagner. Algumas dessas 80 pessoas falaram ao Wagner: oh, tem uma pessoa que te está buscando. Justamente, ele então, sabia toda a minha trajetória que tinha ido lá em Valinhos. E aí, o que aconteceu? E aí começou a Newtex. Aí eu falei: eu preciso estudar o tipo de papelão. Aí eu fui em empresas de papelão. Que ano era esse? Isso foi em 2016. E aí o que acontece? Então isso é feito pela empresa do Wagner? Não. A faca de corte. Aí a molecada que produzia para mim faliu no começo da pandemia. Aí eu voltei no seu Ricardo para comprar uma máquina. Ele falou o seguinte: não vou te vender a máquina, você tem que dar emprego para as pessoas. Eu falei: então, eu gostei disso, eu vou fazer isso. Aí ele me apresentou 2 pessoas e eles começaram a produzir para mim. No começo da pandemia eles faliram. Aí eu liguei, eu tinha uma produção grande e aí eu liguei para eles e falei: olha, entrou uma produção grande. Eles falaram assim: doutor, eu não vou poder mais fazer porque eu acabei de vender minhas máquinas.
Eu falei o seguinte, nossa, e agora? Tô refém. Daí eu consultei o cara lá de cima. Daí eu falei o seguinte, eu vou buscar outras pessoas, né? Aí eu fui para Barueri, o cara escutou tudo que eu falei e falou para mim, por que você não compra uma máquina? Eu falei assim, porque eu sou dentista, o que um dentista vai fazer com uma máquina? Daí ele falou o seguinte, aí eu fui para Santana do Parnaíba, depois eu fui para Sorocaba, por que você não compra uma máquina? Aí expliquei tudo para um cara em Jundiaí, outro fabricante. O cara me escutou, tudo bonitinho, tudo... Por que você não compra uma máquina? Eu falei, pô, porque eu sou dentista. Daí no sétimo, eu tava não era Valinhos, era... Nossa, eu rodei tanto. Se eu não me engano, era em Janiru. É uma fábrica gigantesca. O cara produz muito para Johnson & Johnson, 3M, Menhel. Mas ele produz assim de milhões de peças por dia. Eu falei, nossa, esse cara vai me jogar daqui, né, meu? Sempre caixas de papelão, né? Não, ele faz todo tipo de impressão em papelão ondulado, em papelão micro-ondulado e também a impressão em offset. Aí o que acontece? Aí eu cheguei lá e falei, nossa, olha o tamanho da empresa do cara. Ele tem, sei lá, 2.000 funcionários. O cara gigante. Eu falei, meu... Ele falou, não, Newton. Expliquei tudo para ele. Ele falou assim, olha, Newton, esse é um dos melhores projetos que eu já vi. Porque ele é muito simples. Mas por que você não compra uma máquina? Eu falei, cara, mas você é louco. Daí ele falou assim, só um minutinho, eu vou chamar o meu gerente. Daí chegou aquele gerente, mas bem pé de fábrica, aquele gerente que você sabe que o cara sabe tudo de tudo. Ele pegou o papelão, ele olhou assim, ele falou o seguinte, nossa, que legal, tem alguma coisa, tem um encebadinho, tem alguma coisa assim meio escorregando no papelão, o que você passou aqui? Eu falei assim, é uma mistura de 3 plantas que a gente passou, a gente descobriu que essa seiva dessas plantas, elas blindam o papelão à água. Ele falou que, cara, que bacana. Mas é só hidrossolúvel, é hidroprotetor? Eu falei, não, ele também é lipoprotetor. Ele falou assim, então a mussarela da pizza não vai grudar? Eu falei, não. Aí ele falou, cara, então dá para reciclar todas as caixas de papelão? Eu falei, dá, com esse produto dá. Mas por que você compra uma máquina? Eu falei, nossa... Eu voltei para... A máquina era para cortar? Para cortar e para fazer, para imprimir também. Ah, para imprimir também. E aí o que acontece? Eu cheguei para minha esposa e falei o seguinte, Tata, eu cansei, eu fui no 7º cara, todo mundo me escuta e me manda comprar uma máquina. Estamos no começo da pandemia. Ela falou o seguinte, olha, Newton, se o cara lá de cima mandou, vamos comprar máquina. Com dificuldade ou sem dificuldade, vamos comprar máquina. Compramos as máquinas. Então a sua esposa, depois de anos da primeira ideia, começou a aceitar e te apoiar. A água vai batendo até que fura. Você vai insistindo. Aí, moral da história, compramos as máquinas e coloquei e montei vamos falar assim, montamos um laboratório. Eu pensei, pô, eu vou alugar um lugar, mas eu não tenho tempo. Não, eu vou tirar os meus carros da garagem do consultório e eu vou montar na garagem do meu consultório um laboratório. Com essa máquina? Com as máquinas. E são máquinas parrudas, são máquinas de 2 toneladas. E aí eu comprei as máquinas, liguei para o seu Ricardo, eu falei o seguinte, ó, eu vou comprar sua máquina, pô, agora tá na hora, só que você vai me treinar. Aí eu fui, fiquei 2 dias, bem assim, das 7 da manhã às 11 da noite, das 7 da manhã às 11 da noite. E aí, André, eu vi que a grande dificuldade que o pessoal tinha em produzir não estava o erro na pessoa, estava na máquina. A máquina precisava fazer um ajuste. E aí o seu Ricardo fez a máquina especialmente para a produção do Newtex. A máquina de caixa de pizza, você tem que fazer muitos ajustes
praticamente quase montar e desmontar a máquina para fazer um produto desse. E aí ele adaptou a máquina, o passo, a girada dos rolos de acordo com o Newtex, porque ele viu a minha dificuldade. Então esses 2 dias foram cruciais para quê? Para a gente conseguir chegar, passar de um padrão amador para um padrão melhor. E aí eu fiquei com as máquinas. E aí eu tenho as máquinas, tanto é que foi muito interessante, se eu não me engano, dia 3/3 do ano passado, o programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios foi no meu consultório e filmou lá as máquinas. Você passou, a Niltex passou Então, no Pequenas Empresas, isso. Grandes Negócios. E aí, Legal. o que aconteceu? Foi muito interessante porque eu pude contar também para os repórteres um pouco dessa história, falando da onde que... O cara falou, meu, você é dentista, da onde que vem parar essas máquinas e como que você se habilitou tanto? Porque eu sou uma pessoa que eu não sou um cara atrás da caneta, eu sou um cara de ação. Eu gosto de participar, eu gosto de ver, eu gosto de te escutar. Por exemplo, Newton, aqui tem que fazer uma orelhinha melhor. Por que você não pensa? Eu vou te escutar. Tem gente que não escuta. Mas a evolução do produto foi de acordo com a necessidade de cada pessoa. Então, tanto é que a gente desenvolveu vários kits, André, para justamente suprir todas as necessidades. Eu tenho um kit de 4 peças, eu tenho... por exemplo, o pessoal do lixo zero divide em 3 frações, orgânico, rejeito e reciclado. Tudo bem, vai ter que ter uma cooperativa para selecionar, mas eles gostam disso, eu tenho o kit para suprir eles. Eu tenho a evolução, que seria em 6 peças. Eu tenho, por exemplo, o kit residencial e o kit escolar, com 4 peças para as crianças terem uma ferramenta de educação, tipo um lápis, uma borracha, um caderno, o kit de separação para eles. Então, a gente criou, mediante a gente escutar todas essas pessoas, a gente pôde criar. E Nilton, atualmente é você que produz, ou tem uma pessoa, umas pessoas que produzem as caixas, como você chama? Os suportes. Suportes. Ou contentores, né? Contentores. Ou coletores. Na realidade, as pequenas amostras, assim, pequenas quantidades, eu consigo ainda produzir no meu consultório. Se eu tiver necessidade, eu tenho algumas pessoas que podem me ajudar, que vão lá de vez em quando, assim, 10 mil, 50 mil, a gente consegue ainda fazer. Essa máquina, ela é bem parruda, ela é bem robusta, ela consegue produzir 35 mil peças por dia. Uau! Entendeu? Só que teve algumas vezes que o volume aumentou. E aí, o que nós fizemos? Nós arrumamos um parceiro, nós passamos essa tecnologia para ele, entendeu? Ele não é sócio, não é nada, ele é um parceiro. E ele tem uma máquina de offset, todo offset é à base de petróleo. As máquinas de impressão offset que te dão qualidade tipo capa de revista. Ele trouxe para gente uma offset à base de água. Porque tudo à base de água. É base de água. Tudo é base de água. Tudo vira água aqui. Que bom. Então, não tem nada de petróleo. Nada, nada. 100% você pode mandar analisar. Se quiser os laudos, eu tenho já postados no LinkedIn. Está tudo documentado. Que bom, parabéns. E aí, o que acontece? Aí ele trouxe essa máquina, e essa máquina é muito mais robusta. Inclusive, fizeram a filmagem na Rede Globo lá, nessa fábrica, com a máquina que a gente tem parceria. Então, visitaram o nosso estúdio porque a história é muito interessante, né? Nossa, um dentista que virou... Tanto é claro. que essa história também foi contada na capa, matéria de capa em 2018, na capa da UOL. Eles falam o seguinte: dentista com caixa de TV inventa suporte para eventos e praias.
E é bacana porque assim... Porque também em praias você utiliza esses Sim, suportes, né? os primeiros projetos, os primeiros eventos que a gente fez o WSL, a etapa do Campeonato Mundial de Surf em Maresias. Aí o prefeito, chamado Felipe Augusto, nos autorizou, o Alfio, dono da Hang Loose, que é um dos padrinhos do nosso projeto, né? Também nos presenteou, a gente colocando para 17 mil pessoas que estavam na praia, e a gente conseguiu limpar a praia em 20 minutos, não deixando uma bituca de cigarro no chão. Em 20 minutos estava a praia. Como funciona nesses casos? Porque esse suporte lentamente sube, né? Sim, sim. Precisa de uma pessoa que ajuda a fazer este movimento? Todo evento tem um pessoal da limpeza. Sim, pessoal Então, da limpeza. o que nós fazemos? Ao invés da pessoa... Você imagina um evento chique. A pessoa... Você sabe que nós trabalhamos com a Aerolixo em eventos, né? Sim. Então eu conheço muito bem. Sim. Então, você imagina um evento chique. Sim. E o seu funcionário passando com um saco de lixo, recolhendo o saco de lixo, porque aquele estava esgotado, estava cheio ou precisava recolher, e esbarra numa senhora. A pessoa vai perder o emprego, vai ser xingada e vai ser maltratada. Mediante essa situação, nós resolvemos criar os kits que você consegue multiplicar eles muito fácil. Por exemplo, tem evento que a gente coloca 780 kits. Então você imagina, 1.300, 1.200 litros vezes 780. Você imagina o que a gente recolhe? Seletivamente. Então, a pessoa que está no evento, responsável pela limpeza, não precisa mais sair com o saco preto recolhendo. Tem os suportes, ela vai passando e ela vai ajeitando, ela vai tracionando o suporte e o próprio resíduo vai formando o cesto. Entendi. Na hora que ele enche, você vem com outro kit e coloca do lado dele. E você continua. E é interessante porque no final de cada evento, você já tem a gravimetria totalmente pronta do evento. Terminou o evento, está pronto. Explica para o público. Gravimetria seria o quê? A separação dos... A gravimetria seria o quê? A separação de cada tipologia de resíduo e a pesagem dela. A pesagem, a qualificação de cada resíduo. Então, quando você separa, quando você usa a nossa metodologia, naturalmente já sai tudo pronto. Então, a cooperativa pega pronto, o seu relatório, terminou o evento, você não tem que sair, levar 2, 3 semanas para quantificar, porque, olha, saiu um saco com 18 quilos de lata, de metal. Você já vai quantificando isso, já tem uma planilha, pum, fechou o evento, você já está tudo pronto. Então, o inventário do evento, ele é muito importante hoje, porque ele é, teoricamente, a chave crucial da sustentabilidade, porque ele demonstra o que você fez. Se ele já sai pronto na hora, o teu cliente já tem o dado. Você pode emitir relatórios diários, relatórios por hora, por período. Então, isso é muito interessante, porque você faz essa gravimetria full time. E, Nilton, estes suportes podem ser reutilizados? Sim, aí que tá. Antigamente, a durabilidade dele era muito pouca. Você usava ele 3, 4 vezes. Hoje, esses kits residenciais, eles estão durando em torno de 5 meses, 6 meses dentro da residência. Então, é o que eu falo sempre para os prefeitos, existe um investimento inicial, porém, depois só tem a manutenção dos sacos para lixo. Como que é o esquema que a gente faz, por exemplo, nas residências? A gente pega um kit que contém 4 peças, que é esse kit aqui, tá? Esse kit aqui, ele tem 4 peças, vidro, papel, plástico, metal. A gente entrega para cada um dos moradores esse kit. É eleito morador coordenador
Ou seja, o vizinho que quer ser, ele se torna o grande mantenedor da ação. Aonde ele recebe peças sobressalentes, sacos para lixo e outros kits. E para interlocução de todo mundo é criado um grupo de WhatsApp, que pode ser por bairro, pode ser por condomínio, pode ser por torre, pode ser por rua. E cada rua tem um morador coordenador. Que olha que interessante. No dia da cidade, o prefeito ele entrega depois o diploma de coordenador, morador coordenador. Ele é o grande mantenedor da ação. E como que é nesse grupo de WhatsApp é colocado todos os moradores, é lógico, tudo documentado direitinho, com direito de imagem, e todo mundo começa a se reportar com vídeos, com documentários de como que ele e a sua família se reportam perante o lixo. Isso tudo vira um rico material didático. E a cooperativa também está dentro. O poder público também está dentro. E olha que bacana. A cooperativa, ela naturalmente ela está dentro do grupo de WhatsApp, ela fala, estou passando na rua tal. E aí todo mundo leva o resíduo. Ah, mas eu trabalho no horário que ele passa. Mas tem um morador coordenador que ele é o responsável. Ele vai dar um jeito, ele vai dar para um outro morador que pode entregar o teu resíduo no dia. Esse sistema já existe em algumas prefeituras? Em algumas prefeituras já existe, já roda. E o mais interessante que é o seguinte, eu vou te dar um dado de cooperativas, tá? Teve uma cooperativa que se tornou nosso exemplo, que a gente entregou o kit para os moradores ao redor de 3 bairros dela, e ela se matava para separar 17 toneladas por dia, que é muito, mas ela se matava para produzir. No dia que a gente entregou o kit para as pessoas, na semana seguinte começaram a sair os resíduos, porque leva uma semana para... Esse é um kit semanal. Aí o que acontece? Na semana subsequente, de 17 toneladas, foi para 70 toneladas de separação. O que isso acarretou, André? O salário do cooperado saiu de 1.100 e poucos reais para R$ 5.312. Ou seja, você pega uma família com 4 cooperados, a renda familiar saiu de 4 pila para 20 pila. Mudou alguma coisa ou não? Impressionante. Então, com essa multiplicação, aí o que teve? A gente teve, no nosso instituto, eu tenho um pessoal que é muito forte em TI. E nós criamos um app, um aplicativo, onde você baixa gratuitamente esse aplicativo. Essa senhorinha que vai pegar o resíduo na porta da tua casa... Que é a catadora, coletora... Isso, da cooperativa. Da cooperativa. A própria cooperativa passa para recolher. Se o seu resíduo tiver ruim, sujo, ela não leva. Porque a gente te deu toda a condição de você fazer a coisa certa. E você ganha, não tinha que nem a criançada falava, ganhava uma estrelinha? Sim. Você ganha uma estrelinha negativa no teu boletim lá, no teu relatório da cooperativa. Passei na casa do Andréia e o resíduo dele eu não levei. Uma estrelinha. 3 estrelinhas você já vai ser chamado, puxado a orelha. Entendeu? Porque esse é um aplicativo, é complexo, né? Porque não, aí vem o aplicativo. O aplicativo, o que a gente faz? Esse aplicativo a gente coloca um QR Code na porta da tua casa, o cooperado que coloca. Um adesivo. Um adesivo. Ele lê aquele QR Code e ele tem um duplicador daquele QR Code, uma impressorazinha, igual aquelas antigas de preço que coloca em supermercado. Sim. E coloca no teu saco para lixo. Na hora que esse saco para lixo chega no caminhão, aberto, não é compactador, porque o compactador depois tem uma chuva de vidro, né? Sim.
Então, aí o pessoal se corta inteirinho. sabemos o problema Caminhão aí. compactador para Para o reciclável vidro é um grande é o grande problema. Porque depois todo o vidro é moído, é compactado junto e vira. Quando sai, o pessoal se corta. É um horror. Não se recicla. Então, o que acontece? O caminhão aberto, na sua parte posterior dele, tem uma balança com um leitor de QR Code. Nós criamos um app que você pega o saco do munícipe, na hora que você posiciona ele, pesa ele, joga naturalmente, já sai no teu celular, em 10 segundos, a sua foto, os seus dados, a quantidade de resíduo que você entregou por dia, por mês, por ano, e já o desconto no teu IPTU. Isso eu estou fazendo já em 2 cidades. Então, esse é o case da cidade. E com esse mesmo kit, a gente falou, vamos focar na educação. E aí o que nós fizemos? Foi assim que a gente ganhou o prêmio de melhor startup de saneamento da América Latina. Deus nos presenteou com essa oportunidade. Aonde a gente fez o quê? A gente pegou essa professora, entregou esse kit para a professora. A professora entregou para o aluno. O aluno levou para casa. Ele montou no colégio uma única peça, que nem a gente montou aqui. Para ele aprender, para ele ver o que precisa, tal. Aí ele empoderado, porque a professora empoderou ele. Ele ensinou os pais a transformar o lixo em resíduo. Assim que funciona. Aí esse resíduo, ele retornou no mesmo ônibus para a escola, porque ele está limpo, selecionado e catalogado pelas cores dos sacos para lixo. Aí teve 2 fatores, o fator educacional e o fator econômico. O que é o fator educacional? O professor de matemática, mediante aqueles resíduos, pôde fazer a gravimetria e apresentar os números para os alunos, através da gravimetria, dos resíduos que eles trouxeram. O professor de história pôde falar das resinas plásticas. O professor de geografia falou, olha, não tem a latinha? Latinha, alumínio, bauxita. Vamos localizar em Carajás, onde que fica a mina de bauxita? O professor de português, vamos fazer uma redação? Como que você, Andréa, e a sua família se reportam perante os resíduos? Ou seja, o lixo, quando virou resíduo e retornou para a escola, ele virou o quê? Um material escolar multidisciplinar. Que interessante. E o segundo fator é o fator econômico. O que aconteceu? A professora pegou esse kit e entregou para o aluno. Aí o vizinho ficou sabendo. Falou, pô, traz um kit para mim. Conclusão, o resíduo da cidade inteira foi parar onde? Na escola, gerando um problema e uma oportunidade. Qual que é o problema? Imagina o resíduo da cidade inteira na escola. E qual que é a oportunidade? A professora, junto com a Associação de Pais e Mestres, chamou uma cooperativa e falou, você quer o resíduo da cidade inteira, limpo, selecionado, e catalogado pelas cores dos sacos para lixo, ou você prefere o recicladão? Que nem a gente falou. O recicladão, que é aquele tudo junto e misturado. Ele falou, olha, o grande gargalo da cooperativa é a separação. Se você me entregar tudo pronto, é muito melhor. Em um único ponto, não tem... Justamente. É muito melhor. Ele falou assim, tudo bem, eu te entrego, porém, eu quero o seguinte, eu quero que um pequeno percentual desse valor retorne para a escola. Ou seja, devido à grande quantidade de resíduo que a cooperativa captou, ela consegue dar um cashback para a escola. Com esse material, com esse dinheiro, com esse capital, isso está virando livro, material escolar e cestas básicas. Conclusão, Andréa, através da mudança comportamental que o filho levou para dentro da família, hoje ele consegue levar comida que o pai não conseguia colocar na mesa. Que bom, Nito. Parabéns. Dá muita satisfação, né? Ver todos com certeza. Resultados. Com certeza. Agora que são 12 anos, começou em 2013. Não, começou em 2016, são 8 anos. 8 anos. 8 anos. E
pode falar às pessoas que estão assistindo onde podem te encontrar como empresa? Então, a Newtex? você pode contactar a Newtex pelo site, né, www.newtex.com.br. Você pode encontrar nas redes sociais, Newtex Oficial, no LinkedIn, Startup Newtex. Pode encontrar no meu LinkedIn pessoal também, com meu nome, é Newton Jorge Berger Deusotto. E estamos sempre à disposição para participar de qualquer evento, E agora com a modalidade da Lei Rouanet da reciclagem, Grande oportunidade. isso virou uma grande oportunidade de escrever trabalhos científicos, buscar o dinheiro que já está lá e a gente conseguir realmente, né? Vamos a fazer um episódio sobre esta lei de incentivo à reciclagem, muito importante, uma grande oportunidade. Nilton, antes de terminar, pode me falar brevemente, porque temos só 2 minutos, o seu relacionamento com o cara lá de cima, como você chama? Bom, eu sou uma pessoa que eu conhecia Deus, hoje eu permaneço em Deus. Eu vou te dar um exemplo que eu escutei de um amigo. Você imagina que você gostasse, por exemplo, do Gabriel Medina. Vamos dar o exemplo que ele foi meu paciente. E você tem a prancha do Gabriel Medina, você tem todos os artigos do Gabriel Medina, você tem você conhece, você tem a prancha, você tem o Lash, você tem todos os documentários, você tem as gravações dele, as filmagens dele. E um belo dia, André, você fala, pô, é o aniversário dele, tá? E aí, o que acontece? Eu vou lá. Tudo bem. E ele está recepcionando as pessoas no aniversário dele na porta. Você leu tudo sobre ele, você conhece ele e tal. O que ele vai? Ele abre a porta, ele olha para você e ele vai falar o quê? Quem é você? Essa é a diferença entre você saber quem é o cara lá de cima, estudar o que ele escreveu e você ter a intimidade. Hoje, graças a Deus, eu cheguei e eu tenho a intimidade com o cara lá de cima. Então ele sabe quem eu sou e ele como ele abre a porta para qualquer pessoa que clamar por ele. Entendeu? Milton, muito obrigado por este bate-papo, obrigado pelo trabalho, que é muito lindo, muito importante, e até a próxima. Muito obrigado, eu quero agradecer a todos que vão me escutar também, essa história, um pouco do nosso trajeto, da nossa linha do tempo, e mais uma vez enaltecer aí o meu amigo pelo grande trabalho com esse podcast aqui, que vai reverberar cada vez mais. Muito obrigado. Obrigado a você.